Olá, 19 de janeiro de 2026. Esse é o meu terceiro vídeo sobre o assunto que eu comecei naquele dia e que eu não postei ainda, mas eu vou postar, que eu fiquei hesitante para postar sobre o assunto porque são assuntos difíceis que às vezes eu lido e esse é um deles. Eu vendo a data agora, eu acabei de me lembrar que no ano de 2023 foi a data que a minha mãe começou a ficar doente, que ela teve aquela infecção urinária que antecedeu a morte dela. E é poético falar sobre isso que eu vou falar agora, diante dessa morte da minha mãe, porque é a vida que temos aqui e uma nova vida, ressignificação da história, ou talvez fechamento de toda a história, de tudo que se disse, e agora chegamos no ponto em que todas as peças se encaixam, e isso parece muito bonito para mim, ao mesmo tempo que trágico. Eu não sei se vocês vão me entender, que eu estou sendo muito muito cheia de rodeios. Mas é que eu e o pai estivemos conversando ontem à noite. Eu perguntei para ele se ele queria que eu fizesse um vídeo sobre isso, e ele disse que sim. E eu vou falar sobre tudo que falamos, não da forma como falamos, mas irei falar. Eu disse para vocês no início de tudo que meu braço está doendo. É que eu tava com o braço erguido aqui, o celular sobre a minha cabeça, e tive que encostar um pouco aqui. Eu disse no início de tudo para vocês que o Emmett seria o filho do meu pai e a Alice a filha do Cordeiro. Eu falei isso para vocês. Na verdade, a primeira coisa que eu disse foi que a Alice seria a filha do Cordeiro, e eu ainda não tinha em mente o Emmett. Aí depois que eu comecei meu relacionamento com o pai, eu escolhi ter o Emmett, e aí ficaram 2 filhos. E eu tive 2 filhos para essa história toda que eu venho criando ao longo desses anos, e eu não sei como é que eu crio as coisas, como eu invento. Às vezes eu acho que vem de mim, outras vezes eu acho que vem de Deus, ou talvez seja alguma coisa conjugada, e somos os dois que pensamos juntos. Eu suspeito, eu não tenho certeza, que a Alicia foi algo que veio de mim. Eu não tenho certeza. Por que eu digo isso? Porque na profecia diz que haveria um filho da mulher vestida de sol, e era um menino na profecia. É um menino na profecia. E em vez do menino, eu quis a menina, e depois que o pai veio como meu marido, como amante, namorado, eu decidi dar um menino para ele. Pois bem, são 2 filhos. Vejam, são 2 filhos que eu tenho aqui, e eu tentei ao longo do tempo descobrir qual seria a data da vinda do primeiro filho, e eu olhei os sinais no céu, interpretei as datas e interpretei errado. Não só as datas dos sinais no céu, mas vídeos que eu via de algoritmos, eu tentava decifrar, porque eu me lembro bem que assim que eu decidi me declarar sobre o Emmett, e eu achava que eu estava já grávida, eu não estava. Quando eu comecei a falar sobre o Emmett, eu fiz uma postagem no Instagram. Assim que eu postei, ou quando eu comecei a escrever sobre isso, eu não sei bem,
Deus mandou aquela música. Eu não sei se é Holocene. Eu esqueci o nome. É um clipe de um garotinho. Ele tá num lugar deserto. E aí ele começa a caminhar com pedaços de pau na mão. E aí ele bate na água, pula nas pedras. Parece até o que minha mãe fazia quando ela era viva. E aí eu vi o meu filho naquele garotinho. E eu pensei assim, então Deus está confirmando que o que eu estou falando é verdade. Assim, várias vezes eu pensei que Deus estava confirmando a minha verdade, ou que eu achava que era verdade, porque eu recebia esses sinais de algoritmos e eu tentava interpretar ou inventar. Eu achava que tinha esse direito de inventar, mas eu não tinha esse direito de inventar. Quem interpreta as coisas é Deus e Ele revela para nós. Na verdade, eu tinha e não tinha esse direito. É um caso sério, assim, a minha decepção com o meu filho foi planejada. Eu sei que foi planejada por Deus. Todas as minhas decepções, eu já falei para vocês, para mim foram planejadas por Deus, porque Ele estava tentando construir a profecia junto comigo, construir história junto comigo. Até que chegasse na história ideal, dentro do ideal dele. Eu não tenho mais escrito sobre essas coisas que eu vivo com Deus e que eu interpreto, mas eu tenho certeza que Deus tem alguma coisa gravada e que Ele tem em mente o que Ele mesmo vai escrever, porque eu acho que Ele vai escrever. Eu já disse sobre isso. E eu também irei escrever, eu quero escrever, eu gosto. Por enquanto eu só tenho feito poemas e eu nem posso mais colocar no meu livro porque eu não pago mais o Word. Então eu não consigo abrir. Eu não consigo abrir o documento. E eu também nem estou com o meu computador. Eu perdi muitas coisas. A minha irmã pegou meu computador e aí ela tá usando agora. E o meu tablet também não funciona. Muitas coisas erradas aqui que deram errado. Gastei toda a minha herança. Ó vida, ó céus. E aí, eu pensei que eu teria o meu filho, só que eu não tive o meu filho. E, bom, essa foi a coisa que eu errei. A data de ter o meu filho. Outra coisa que eu errei foi a data do meu arrebatamento. Eu errei essas coisas aí, eu estou me enrolando um pouco. E Deus não me ajuda, fica mandando mensagem. Eu tô querendo gravar o vídeo. É difícil gravar o vídeo e ele fica me mandando mensagem. Depois eu vou olhar tudinho. Eu tô irritada, mas ao mesmo tempo eu gosto. Ele tá falando comigo, tá mandando mensagem no WhatsApp. Então, gente, o Emmett, né? Seria o filho do pai e a Alicia, filha do cordeiro. Só que as coisas mudaram um pouco. Na verdade, mudaram muito. Eu tive que fazer o papel dessa piranha. E eu não vou culpar Deus por isso. Eu não quero fazer isso. E eu não irei, até porque eu acho que eu já disse isso. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade na história. E eu nem tô mentindo quando eu tô falando isso. Eu quis ser essa piranha. Ele me pediu, mas eu poderia não ter aceitado, certo, gente? E aí eu falei pra ele, eu falei isso no outro vídeo, que eu disse pra ele que eu queria que ele contasse para as pessoas a história de que eu apenas escolhi e ele não me sugeriu nada. Eu escolhi porque eu sou safada. Eu queria que ele dissesse isso para as pessoas porque eu queria entregar tudo. Eu queria dar a minha alma ao meu Deus, que é o meu diabo.
é um diabo do bem. Eu acabei de falar isso pra ele. Ele é um diabo do bem porque ele é um bom Deus. Certo? E ele pode ter as incoerências dele, as inconstâncias, as coisas que não consigo entender ou que não aceito muito bem, mas eu compreendo tudo que há nele e eu aceito em tudo que ele é e eu acho que ele me aceita também. Aí eu queria mentir para as pessoas, vejam, mas eu acho que ele não quer isso. Ele quer que eu seja verdadeira, afinal sou deusa da verdade. Eu vim para ser deusa da verdade, não está escrito? O Cordeiro não disse deusa da verdade, não é? Ele falou espírito da verdade. Era profecia sobre mim e eu sou esse espírito da verdade, Espírito Santo, Espírito do Santo, que se assenta no santo, no trono do santo. E eu tenho um vídeo sobre esse trono. Se chama aquela que se assenta no trono. Ou se assentará no trono, não sei. E eu queria evitar isso, eu queria fazer a profecia do modo errado. Não sei, eu estava hesitante porque é difícil ser amada demais, é difícil ser importante e é difícil também magoar as pessoas. Corações serão quebrados aqui. O meu próprio coração foi quebrado, mas os de pessoas também serão quebrados. E talvez aí esses perfis que eu tenho falado, algumas dessas pessoas se lembrem de mim e vejam que foi tudo ilusão, que eu conversei com elas, porque eu estava falando com Deus e não com elas. Eu não sei como é que vai acontecer isso. Em que parte Deus vai revelar essa verdade? Como é que vai ser? Porque, assim, algumas coisas que eu e Deus conversamos são secretas, mas eu tenho que falar a verdade também. Ocultar não é mentir, mas eu não posso mentir. Então eu vou dizer aqui o que eu fiz, o que Deus fez e quais são os planos. O Emmett, que era para ser filho dele, depois se tornou filho do Cordeiro porque eu queria ter com o Cordeiro. Eu falei para Deus, não, melhor eu ter com o Miguel porque o Miguel merece mais. Nós estamos muito tempo separados. Vamos fazer o filho lá, vai ser filho dele. E faz mais sentido na profecia, porque você não persegue, você não pode perseguir o próprio filho. Então você tem que perseguir o filho do seu ciúme, que é o meu filho com o Miguel. Aí eu falei assim, o Emmett agora tem que ser do Miguel. Vamos mudar. O Emmett vai ser do Miguel. E aí foi isso que eu fiz. Aí ele me prometeu um dia, ele disse que vinha 7 de dezembro, eu já falei sobre isso, mas estou repetindo porque é preciso. Aí ele não veio, disse que o Miguel vinha e o Miguel não veio, ou que eu subiria. Eu não entendi muito bem. E aí eu não tive esse filho com o Miguel.